Opa, e aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos aí para a terceira parte da nossa segunda aula. Nisso eu dei a missão de Deus. Lembrando que na aula anterior a gente viu alguns versículos aí bem importantes, né? Evangelho de João 5,19, por exemplo, que vai dizer que o filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, senão o que vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Deixa eu falar algo aqui importante. Numa escola de missões, você deve aprender a Bíblia, tá? Às vezes algumas pessoas não querem estudar missão porque acham que vai, né, só a missão, como se a missão fosse pouca coisa, né? A gente está justamente aqui falando que a missão não é da igreja, a missão é de Deus. Deus é que tem uma missão. E a igreja participa, é enviada por Deus como sinal e instrumento daquilo que Deus está fazendo no mundo. Mas algumas pessoas acham que só vai aprender sobre missões. Não. Numa escola de missões séria, você aprende a Bíblia. Por que eu estou falando isso? Porque a gente ainda vai ver muita coisa. A gente vai falar sobre missão no Antigo Testamento, aí você vai entender ainda mais Missio Dei. A gente vai falar sobre Abraão. Qual a importância de Abraão para a missão? Cara, são aulas assim que vão mudar a forma como você lê a sua Bíblia. Tanto a missão no Antigo Testamento como a missão em Abraão. Você vai ver só. Daqui a pouco a gente chega nessas aulas. Mas por que eu estou falando que numa escola de missões você aprende a Bíblia? Tá? Porque, por exemplo, aqui Jesus diz: o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se ou não vir fazer o pai, se não ver, né, o pai fazendo. Porque tudo quanto ele faz, tudo quanto o pai faz, o filho faz igualmente. Por quê? A gente falou que se a missão fosse de Jesus, Jesus poderia fazer do jeito dele. Mas como a missão era do pai, é do pai, Jesus tem que sempre estar vendo o que o pai está fazendo. E esse ver é em oração, é em consagração. Assim que Jesus recebia do Pai, assim que ele via a missão no Pai, em oração, em consagração, em entrega. Isso está de acordo com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, da mesma forma que ela é no céu. Então a missão é realizar na terra a vontade de Deus que está estabelecida no céu. Por isso que Jesus não faz sem ver o Pai fazendo. Porque a missão de Jesus é fazer na terra, é estabelecer na terra aquilo que está estabelecido no céu. Tudo isso para a gente entendendo, ó, e formulando, e desenvolvendo, e embrutecendo esse conceito de Missio Dei. A missão é do Pai. E se é do Pai, é do Filho. E se é do Filho, logo é da Igreja. Então João 6,38 também vai dizer: porque eu desci do céu, olha só o motivo, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, ele está falando, eu vim ao mundo para fazer, para cumprir a vontade do Pai. Por isso ele precisava receber do Pai. E aí, em João também 20:21, é quando Jesus diz: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E a gente viu que nesse assim tem muita coisa contida. Da mesma forma, da mesma maneira, com o mesmo propósito, com a mesma missão que o Pai me enviou, com a mesma unção, com o mesmo poder, com a mesma autoridade que o Pai me enviou, eu envio vocês. Então vamos lá, ó. A igreja não existe para si. A igreja existe. A igreja não é um fim, é um meio. Ela não existe para ela. Ela não é o fim, ela é um meio. Christopher Wright aprofunda isso dizendo: não é tanto que Deus tenha uma missão para a igreja, mas que Deus tem uma igreja para a sua missão. Então Deus tem uma igreja para cumprir a sua missão. Por isso a igreja não é um fim, ela é o meio pelo qual Deus está fazendo a missão, cumprindo a missão no mundo. Por isso a gente diz que ela é instrumento, né? Aqui há uma inversão radical.
Missão não nasce da igreja. A igreja nasce da missão. Então, grandes missiólogos, grandes teólogos concordam com isso. David Bosch, Michael Gorin, Christopher White, Leslie Newbigin, eles, e entre outros, vão atestar esse mesmo pensamento, essa mesma ideia. A missão não nasce da igreja, a igreja nasce da missão. O Michael Gorin, por exemplo, ele nessa mesma linha vai dizer: a igreja é uma comunidade enviada. Sempre tem um envio. Lembra que a gente também falou isso? Ninguém se auto-envia. Nem Jesus se auto-enviou. Esqueça suas boas ações. Tá? Não, ninguém está fazendo, a minha igreja não faz, eu vou fazer. Não existe auto-envio. Tá bom? Nem Jesus se auto-enviou. Todos foram comissionados a partir do Filho, começando pelo Filho. O Pai envia o Filho envia a igreja. Então, é importante isso. Essa palavra enviada é muito importante. A gente vai falar sobre teologia do envio. Se você já estudou missão, eu quero te perguntar, você já estudou a teologia do envio? A gente vai estudar teologia do envio, para você entender como o envio ele é importante. Não existe, por favor, entenda isso. Porque ninguém está fazendo, eu vou lá e eu vou fazer. Não é assim. Tá? É claro que você pode ir lá, pode fazer alguma coisa, mas isso não significa que é a missão da igreja, que o que você está fazendo é a missão de Deus. Você está prestando socorro, você está fazendo algo que é válido, mas não confunda isso com missão. Só tem essa diferença. Então, segundo o Michael Gorin, a igreja é uma comunidade enviada para participar da missão de Deus. Essa definição dele, para mim, é perfeita, né? Porque fala da igreja como comunidade enviada, e ele usa um termo que eu estou tentando substituir, né? Por causa do vício de linguagem, eu ainda digo muito cumprir. A igreja foi enviada para cumprir a missão. Mas eu acho que o melhor termo, porque não é a igreja que cumpre, a igreja é instrumento, é através da igreja. Tá entendendo? Então na realidade eu prefiro esse termo, participar na missão de Deus. Às vezes eu ainda vou falar, por causa do vício de linguagem, eu vou falar que a igreja cumpre, mas entenda, se você não tem esse vício, melhor ainda, use sempre o participar. Participar para mim é melhor do que cumprir. Tá? Então essa definição do Gorin é maravilhosa. Isso deixa claro que a igreja não existe no nada, no vácuo, no vazio. A igreja existe como sinal e instrumento. Então ela sinaliza e trabalha. A igreja sinaliza o reino de Deus e trabalha em prol, a favor do reino de Deus. Então a igreja existe como sinal, instrumento do que Deus. É Deus quem está fazendo. Por isso que eu não gosto dessa palavra. A igreja existe para cumprir. A igreja foi enviada para cumprir a missão. Não, é Deus quem está a missão. É Deus quem está fazendo a missão. Então a igreja existe como sinal, instrumento do que Deus está fazendo. Tá? Tem um versículo, Mateus 5,16, que vai dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, no que o mundo, no que a sociedade vê as nossas obras, Deus é glorificado, porque a igreja não aponta para si, a igreja aponta para Deus, porque ela é instrumento e sinal. Sinal é o que sinaliza. Então, Deus é que é glorificado. Deus é que recebe a glória. Não somos nós. Porque mesmo naquilo que a igreja faz, é Deus fazendo através da igreja. Sempre é Deus fazendo em nós e através de nós. Por isso os homens veem as nossas obras e glorificam a Deus. Uma igreja missional é aquela que entende que a sua existência deriva da Missio Dei. A igreja existe por causa da missão de Deus. Ela existe porque Deus está em missão. E a igreja é uma comunidade em missão, assim como o Filho foi enviado em missão. Na história bíblica, nem Israel nem a igreja são protagonistas.
Ambas são coadjuvantes. Deus é na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo o protagonista da sua própria história. Na criação, o Pai é protagonista. Na redenção, o Filho é protagonista. Na missão, o Espírito Santo é protagonista. Isso não significa que em cada momento da história o Pai, o Filho ou o Espírito Santo esteja agindo sozinho. Por isso que eu falei. Numa escola de missões sérias, você aprende a Bíblia. Aqui a gente está aprendendo sobre Trindade. Deixa eu voltar aqui. Presta atenção nisso. Na história bíblica, nem Israel nem a igreja são protagonistas. Ambas são coadjuvantes. Deus é na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trindade aí, ó. O protagonista da sua própria missão. Agora, como que essa trindade age? Deus é na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo o protagonista da sua própria história. Na criação, o Pai é protagonista. Você não vê isso? Na redenção, o Filho é o protagonista. É isso que nós vemos nos evangelhos. E na missão, o Espírito Santo. A gente vai ter uma aula sobre Pentecostes, sobre a descida do Espírito. Tu vai ver isso. E na missão, o Espírito Santo é o protagonista. Olha a trindade agindo. Então, a gente está aprendendo aqui, é claro que uma pequena parte aí do trabalho da trindade, de como a trindade trabalha. Agora, preste atenção nisso. Isso não significa que em cada momento da história o Pai, o Filho ou o Espírito Santo esteja agindo sozinho ou de forma independente, mas revela uma ordem na trindade, uma sintonia, onde o ser de Deus trabalha para o estabelecimento do seu propósito eterno, revelando para nós, de forma mais didática, uma faceta do seu próprio ser. Então, nesse protagonismo, em cada tempo da história, Deus revela uma parte de quem ele é. Então, na criação ali, a gente vê mais a ação de Deus, porém ele não trabalha sozinho. Tá? Na redenção, a gente vê mais uma ação do Filho, porém não está trabalhando sozinho, e essas passagens deixam isso claro, né? E na missão existe um protagonismo do Espírito Santo, mas que não está trabalhando sozinho. Perfeito? Entendido, pessoal? Então, ó, encerramos aí a nossa terceira parte da segunda aula Missio Dei. Se você tiver alguma dúvida, manda aí para mim. Se assistiu até aqui, me ajuda aí, por favor, se inscreve, curte esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário aí, que em breve eu respondo, tá? Qualquer dúvida. Continue com a gente, aqui você aprende sobre missões. Abraço, pessoal!